Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso sobre patrística, chegamos na nossa penúltima aula, a aula número 10, a aula que vai falar de um autor importante, sim, chamado Atenágoras de Atenas, tá? Um cara que viveu ali aproximadamente entre os anos 133 até o ano 190 depois de Cristo, um grego e que foi um dos autores fundamentais aí da patrística, tá? Como sempre, seguindo aqui aquele nosso roteiro, a gente vai falar um pouco sobre a vida e a obra de Atenágoras de Atenas, tá? Talvez essa seja uma aula um pouco mais curta, porque não há muitas coisas para dizer sobre Atenágoras de Atenas. A gente sabe muito pouco a respeito da vida de Atenágoras de Atenas, tá? Da vida pessoal dele. Na verdade, a gente não tem nenhuma fonte cristã dos primeiros séculos que menciona qualquer aspecto da sua vida pessoal, tá? Tudo o que a gente sabe sobre Atenágoras são informações que os historiadores especulam, né, sobre a vida de Atenágoras, tá? A partir das suas próprias obras, ou seja, a partir dos escritos de Atenágoras, a gente vai especulando ali uma coisa ou outra, tá? Sobre a sua vida pessoal. O que a gente sabe de fato? De fato, o que a gente sabe é que Atenágoras ele viveu na cidade de Atenas, tá? Uma das principais capitais aí das cidades gregas, tá? E ele, assim como Justino, assim como Taciano, ele possuía um abrangente conhecimento filosófico. Então ele estudou os clássicos, Aristóteles, Platão, né? Então ele é um cara também muito estudado, também muito instruído, tá? A gente especula que ele tenha nascido ali aproximadamente entre os anos 130 e 133, né, ali no começo do segundo século, e ele vai morrer ali aproximadamente no ano 190 depois de Cristo, tá? Bom, ele vai deixar apenas duas obras, tá? É possível que ele tenha escrito muito mais, só que só restou para nós, né? Restaram para nós apenas duas obras. A primeira obra, intitulada A Ressurreição dos Mortos, na qual ele faz toda uma construção teológica, né, uma construção filosófica e teológica a respeito da ressurreição, da doutrina da ressurreição, da doutrina da vida eterna, da doutrina da imortalidade da alma, né? Enfim, então ele vai construir uma teologia a respeito disso. E isso é muito importante, por quê? Porque ele está combatendo aqui uma série de cristianismos que estavam surgindo, cristianismos gnósticos, enfim, outras formas de cristianismo, que justamente pregavam que não existia ressurreição, pregavam que a ressurreição não era algo que iria acontecer, ou que não era algo da doutrina cristã. Então, Atenágoras faz uma apologia a respeito da ressurreição. Então, ele faz uma defesa a respeito da doutrina da ressurreição, certo? Então, ele é muito importante, muito fundamental nessa questão, tá? Uma outra obra muito importante, né, de Atenágoras se chama Apelo pelos Cristãos, tá? É uma apologia direcionada às autoridades romanas, então ela é muito parecida e muito semelhante em alguns aspectos com a primeira apologia de Justino Mártir, que também é direcionada aos imperadores romanos. E olha que interessante, olha como as coisas são. Não existem coincidências, né? Ele vai direcionar essa apologia ao imperador Marcos Aurelius, aquele que justamente martirizou Justino. E também vai direcionar essa apologia ao filho de Marcos Aurelius, que é o imperador Cômodo, que vai assumir o Império Romano depois da morte de Marcos Aurelius. Para quem quiser ter um conhecimento mais aprofundado a respeito dessa sucessão de Marcos Aurelius para Cômodos, enfim, eu recomendo aquele filme que é bastante histórico, bastante historicamente apurado, que é o Gladiador, tá? Que conta um pouco aí de como Cômodo chegou ao poder em Roma, tá? Mas ele vai direcionar então essa apologia ao Marcos Aurelius e a Cômodos para defender os cristãos de várias acusações, dentre elas qual que é a principal, vocês devem
saber já, né? A acusação de que os cristãos são ateus, tá? Essa clássica acusação de que os cristãos são ateus, ele vai também tentar combater essa ideia, tá? E ele também vai combater outras acusações, acusações de que os cristãos praticavam relações sexuais edipianas, ou seja, relações sexuais intrafamiliares. Ele vai combater uma série de acusações que as autoridades romanas imputavam aos cristãos, certo? Vamos então dar uma lida aqui em alguns trechos dessas duas obras, tá? A gente vai analisar apenas alguns pequenos trechos, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes, então eu recomendo a leitura dessas obras para vocês. Mas então vamos lá. Começando então aqui sobre a ressurreição, né? A obra que ele escreve a respeito da ressurreição. O argumento central dessa obra, o argumento central de Atenágoras aqui é o argumento a respeito da imortalidade da alma. Ou seja, ele vai argumentar que a alma ela é imortal. E uma vez que a alma é imortal, quando o sujeito morre, o corpo físico dele morre, mas a alma dele permanece. O que vai acontecer com a sua alma após a morte é uma discussão que se baseia na fé, ou seja, ele vai dizer, olha, todas as almas são imortais. Agora, quando você morre, a sua alma tem dois caminhos, né? Ou ela vai para a destruição eterna, ou ela vai para o Hades, né? Ou ela vai para o chamado inferno, ou ela vai ressuscitar, o corpo vai ressuscitar e depois ela vai ter a vida eterna em Cristo. Ou seja, ele está discutindo aqui uma questão muito interessante que começa a ser discutida já nesses primeiros séculos pelos cristãos primitivos a respeito das consequências da eternidade, né? Ou seja, quais serão as consequências na eternidade, se é o sofrimento eterno ou se é o gozo eterno, enfim. Então, ele está trazendo essas discussões para o cristianismo primitivo, está levantando essas discussões, por isso que é muito importante a sua obra, tá? Vamos ver aqui então um pouco do que ele diz a respeito da salvação, né, da soteriologia, ou seja, a parte que estuda a salvação, né? Vamos ver então um pouco aqui os argumentos que ele utiliza, tá? Capítulo 18, versículo 1 da obra sobre a ressurreição de Atenágoras de Atenas. Vamos lá. Os argumentos que propus para exame, para tratar da verdade da ressurreição, são da mesma espécie, uma vez que correspondem ao mesmo ponto de partida, que é a origem dos homens. Um deles deriva do próprio ponto de partida, da qual se originaram, o outro, consequência da natureza e da vida dos homens, adquirindo a credibilidade da administração de Deus sobre nós, porque a causa segundo o qual e para o qual o homem surgiu é conectada com a natureza que pertence, tem a sua força na criação, ou seja, o homem foi formado, ele foi criado para a consequência. Qual consequência é essa? Ora, ou é a consequência de Deus, no caso a consequência da salvação, ou a consequência da perdição. Então ele está construindo uma ideia de soteriologia, uma ideia de teologia da salvação. E isso vai ser fundamental depois para a construção de toda a ideia de salvação no cristianismo ocidental, tá? Vamos dar uma olhada aqui também no que ele fala a respeito da vida após a morte, tá? Uma doutrina assim, importantíssima para o cristianismo primitivo, tá? No capítulo 16, então, dessa obra, ele vai discutir essa questão da vida após a morte. Vamos dar uma lida aqui. Capítulo 16, versículo 1. Não estranhe que chamemos de vida a continuação que se segue após a intromissão da morte e a corrupção. Antes, considere que esta palavra não tem significado apenas, mas também há apenas uma única continuação, porque a medida das coisas que continuam varia. Cada uma das coisas que continuam está de acordo com a natureza peculiar. E nem entre os imortais e incorruptíveis encontraremos uma continuação semelhante à nossa, porque a natureza dos seres superiores não participa do mesmo nível que a nossa, assim como os homens também sofrem uma continuação variável e mutável.
os homens sofrem uma continuação, ou seja, eles morrem, mas a vida continua, no sentido de que a alma continua, a imortalidade da alma. E essa continuação é variável, ou seja, ela pode variar entre duas opções, mas pode variar a perdição ou a condenação, a perdição ou a salvação. E aí ela também é mutável, ou seja, o sujeito pode estar indo para o caminho da perdição, mas ele pode se converter, ele pode mudar de caminho e ir para o caminho da salvação. Então ele está trabalhando aqui questões soteriológicas, ou seja, questões que se referem à salvação. Tá? Vamos também dar uma discutida no segundo texto, né, que é o apelo pelos cristãos. Tá? Esse texto é muito parecido com o texto de Justino, é possível que tenha sido inspirado pelo texto de Justino, na qual ele também vai rebater as acusações que o Império Romano fazia diante dos cristãos. Tá? Acusações que a gente já falou aqui em aulas anteriores, de que eles eram ateus, de que eles praticavam sexos ilícitos, enfim, vamos dar uma lida aqui. Já no primeiro capítulo, é muito interessante o primeiro capítulo dessa obra, porque o Justino ele vai apelar para a ideia de liberdade religiosa. Por quê? Porque os romanos, eles, de fato, eram uma civilização que praticavam a liberdade religiosa. Era uma civilização bastante tolerante em relação à religião. O Império Romano ele dominava norte da África, dominava o Oriente Médio, dominava várias civilizações e nações da Europa. Então, o Império Romano dominava uma série de povos diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes. E o Império Romano não tentava impor sobre essas nações a sua religião. Tentava, sim, impor uma série de outras questões, o direito romano, a república, blá, 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 blá. Mas na questão religiosa, não. O Império Romano permitia que todos esses povos tivessem as suas religiões, tá? Ele não impunha a religião para esses povos. O que vai acontecer é o seguinte, né? A partir de um determinado momento, começa-se a construir no Império Romano a ideia do culto ao imperador. Ou seja, o imperador ele passa a ser visto como um deus. E aí sim o Império Romano vai começar a obrigar as outras nações, a obrigar os povos que estavam subjugados a adorarem o imperador. Para a maior parte dos povos, isso não vai fazer diferença. Por quê? Porque a maior parte dos povos, os celtas, os germânicos, os gauleses, os africanos, os sírios, os assírios, enfim, a maior parte desses povos, os antioquinos, enfim, eles eram politeístas. Eles adoravam a uma quantidade grande de deuses, a vários deuses. Então, pensa lá um celta, tá? Ele adora vários deuses diferentes ali. Que diferença faz para ele adorar o imperador? É só mais um deus. É mais um. É que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, para a maior parte dos povos, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porém, para os judeus e para os cristãos, isso vai ser motivo de grande conflito. Por quê? Tanto os judeus quanto os cristãos são monoteístas, acreditam em um único Deus, tá? Lá entre os judeus, isso vai gerar uma revolta. Lá no ano 70 vai gerar uma baita de uma revolta. Os romanos vão destruir o templo de Jerusalém, vão espalhar os judeus por toda a Europa, vai ter uma diáspora, vai ter uma outra revolta lá entre o ano 140 e 150, na qual o imperador Adriano vai se empenhar muito nas campanhas na Judéia, vai gerar uma guerra, quase que uma guerra civil entre judeus e romanos. Então, isso vai gerar um grande conflito para com os judeus, né? Um conflito de natureza política muito forte, que vai inclusive gerar diáspora judaica, expulsão dos judeus da terra de Israel. E vai gerar o conflito com os romanos, essa perseguição para com os e vai gerar o conflito para com os cristãos, essa perseguição aos cristãos, porque os cristãos também se recusavam a prestar o culto ao Império Romano, o culto ao imperador romano. Então vamos dar uma lida aqui no capítulo 1, na qual ele fala bastante sobre isso, tá?
Em seu império, inigualável a qualquer outro, diferentes nações têm diferentes costumes e leis, e ninguém é impedido por lei ou por medo de punição de seguir os seus costumes ancestrais, por mais estranhos que sejam. O povo de Ilion diz que Heitor é um deus, e prestam honras divinas a Helena, levando-a para Adrasteia. Lacedômios veneram Agamenon como Zeus e Filion como filha de Tindárus. Os habitantes de Tenedos adoram Tênis. As cidades, de acordo com a sua classificação, compartilham honra igual, e todo o império goza de paz profunda sobre sua administração inteligente. Mas conosco, chamados de cristãos, você não se importou da mesma maneira, embora não tenhamos cometido nenhum mal. Ou seja, ora, vocês não ligam para vários povos que adoram vários deuses diferentes. Mas por que nós cristãos somos diferentes? Ou seja, por que para conosco vocês querem nos obrigar à adoração a outros deuses? E é justamente por essa questão que eu expliquei, né? Outra acusação é de que os cristãos são ateus, né? Então, Atenágoras ele vai tentar responder essa acusação falando, olha, nós não somos ateus, nós somos apenas monoteístas, ou seja, acreditamos em um único Deus. Essa é a nossa diferença. Vamos lá no capítulo 4, na qual ele vai discutir essa questão, tá? No que diz respeito às alegações de que somos ateus, irei enfrentar as acusações uma a uma, para que não possamos ser ridicularizados por não termos resposta a dar aos que nos acusam. Foi com razão que os atenienses julgaram Diágoras culpado do ateísmo, no sentido de que ele não apenas divulgou a doutrina órfica e publicou os mistérios de Eliseus e Cabire e cortou a estátua de madeira de Hércules para ferver os seus nabos, mas declarou abertamente que Deus da matéria que ele não existe, no caso, né? E ensinamos que a matéria é uma coisa de Deus, é uma coisa e Deus é outra. E entre eles há um grande abismo, já que a divindade não foi criada e é eterna, e portanto não pode ser observada pelo entendimento e razão, enquanto a matéria observável é criada e perceptível. Dessa maneira, como podemos ser acusados de ateísmo? Ou seja, nós não estamos praticando o mesmo ateísmo que Diágoras praticou, ou seja, o ateísmo de que não, apenas a matéria existe, né, a matéria tocável existe e o imaterial, o sobrenatural não existe. Não, nós cremos no sobrenatural. A diferença é que o sobrenatural que nós acreditamos é diferente do de vocês. Nós acreditamos em um único Deus. Mas não é por acreditarmos em um único Deus que somos ateus. Então é muito interessante o quanto que ele vai discutindo essa questão, tá? Pois bem, finalizamos aqui então a nossa aula sobre Atenágoras de Atenas. Na próxima aula falaremos de Teófilo de Antioquia, encerrando esse curso que eu espero que vocês estejam gostando e espero que vocês estejam aprendendo bastante. Até a próxima, abraços.